Parágrafo 1º, cotejo. A autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio de cotejo da cópia com o documento original pelo servidor público ou a quem o documento deva ser apresentado. O que é isso, cara? Ah, tem que ter autenticidade do documento, importante, por exemplo. Então, você leva o original, olha aí, o original, e você faz uma cópia. Tá? Cópia legal, bacana. Aí, o cotejo, o cara vai ter um carimbão, confere com o original e vai assinar e datar. Pronto. Bacana, não precisa ir lá no cartório, deixar o dinheirinho para o cartório, né? Deus me livre, hein, cara. Parágrafo 2º. Você vê que o princípio do decreto é sempre a boa-fé, mas sempre tem os biscoitinhos lá que querem tirar proveito, né? Constatada a qualquer tempo a falsificação de firma ou de cópia de documento público ou particular, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal considerará não satisfeita a exigência documental respectiva. Então, se em qualquer momento identificou a falsificação, aqui é imprescritível, tá certo? Em qualquer momento, você anula o ato anterior. No prazo de até 5 dias, dará conhecimento a fato à autoridade competente para a adoção das providências administrativas, civis, penais e cabíveis. Ou seja, o cara vai se ferrar, o cara vai responder, o cara vai pagar. E tem que ser assim, porque hoje em dia, por causa desse povo aqui, que não é todos, é uma minoria que todo mundo acaba pagando por esse povo aqui, você tem que levar o original, você tem que autenticar em cartório, não sei o quê, fazer uma via sacra em todos os órgãos públicos, certidão disso, daquilo, né? Agora não, está aí. Né? Então, o primeiro capítulo, nós já terminamos. O primeiro capítulo é importantíssimo, importantíssimo. Vamos para o capítulo 2º. Qual que é o trabalho do capítulo 2º? Vai definir os requisitos mínimos para uma prestação de serviço ao usuário. E esses requisitos mínimos, o legislador chamou de carta de serviços ao usuário. Então, potencial questão de prova também. Então, o examinador pode querer saber de você quais são esses requisitos, né? Quais são os requisitos que contém a carta de serviço. O que são carta de serviço? Ó, órgão tal presta tais serviços para a comunidade, para a sociedade, para os usuários. E para o usuário ter acesso a esse serviço, tem que ter a apresentação desses documentos, desses trâmites, desses procedimentos e assim por diante. Isso que é o trabalho da Carta de Serviço. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão elaborar e divulgar carta de serviços ao usuário, no âmbito de sua esfera de competência. Então, ele tem que elaborar e divulgar a carta. Então é o seguinte, todos os órgãos do Poder Executivo Federal são obrigados a elaborar e a divulgar a carta de serviços ao usuário. Claro, cada um vai divulgar a carta da sua competência. Cara, isso que eu digo, isso aqui vai virar lei federal já já. A carta de serviços ao usuário tem por objetivo informar aos usuários os serviços prestados pelo órgão ou pela entidade do Poder Executivo Federal, as formas de acesso a esses serviços e os compromissos e os padrões de qualidade de atendimento ao público. Então, ou seja, aqui está falando do conteúdo da carta. O que essa carta deverá conter, né? Parágrafo 2º da Carta de Serviços ao Usuário deverão constar informações claras e precisas sobre cada um dos serviços prestados, especialmente as relativas. Então, vamos lá. Né? Então, tem que apresentar todos os serviços de forma detalhada. Serviço oferecido. Né? Tá, o serviço oferecido. Então, todos os serviços oferecidos para a sociedade. Lembre-se o seguinte, né, cara? Que o maior prestador de serviços públicos do Brasil é o próprio governo. É a própria administração pública. A administração pública ela só existe porque ela presta serviços. Presta serviço. Então é o seguinte,
E nada mais claro do que divulgar claramente quais são os serviços que vão prestar para a sociedade. Ó. O serviço oferecido. Cara, o examinador pode querer saber isso de você. 2. Os requisitos e os documentos necessários para acessar esse serviço. Então, serviços, o que é preciso. 3. As etapas para o processamento do serviço, ou seja, qual o fluxo, onde que ele vai transitar dentro da administração pública. 4. O prazo para a prestação do serviço. Olha, a solicitação desse serviço são tantos dias. A forma de prestação de serviço. A forma de comunicação com o solicitante do serviço. Se vai ser e-mail, telefone, WhatsApp. E, finalmente, aos locais e as formas de acessar o serviço. Então, aqui são os requisitos para a composição da carta. Importantíssimo. Vida de concurseiro profissional. O examinador, principalmente bancas, IBFC, a OSCP, FCC, as outras, exceto o CESP, né, que tem múltipla escolha, então o cara coloca esse cara aqui no comando, né, o texto do parágrafo 2º, e fala uma dessas aqui que não é, ele troca uma palavrinha e invalidou, ele fez uma questão, ele gosta de fazer questões assim. Parágrafo 3º. Além das informações referidas no parágrafo 2º, que são aqueles incisos, deverá, para detalhar o padrão de qualidade do atendimento, estabelecer os usuários que farão jus à prioridade no atendimento. Então, olha aqui. Quais os casos de prioridade? Então, o que é o prioridade de atendimento? O famoso fura-fila, fura-olho. Né? Assim, com todo respeito, claro, né? Quem tem direito garantido? Por exemplo, o idoso. Né? O cara com 80 anos lá, ele vai ter direito de prioridade do atendimento, o processo dele vai ser analisado primeiro. Né? 2. O tempo de espera para o atendimento. Coisa interessante, hein? O prazo para a realização dos serviços. Tudo isso aqui são padrões de qualidade. Os mecanismos de comunicação com os usuários. Ou seja, qual que são os meios de comunicação, se tem um call center, se tem um chat, se tem um e-mail, uma central telefônica, assim por diante. Os procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações. As etapas presentes e futuras esperadas para a realização dos serviços, incluídas a estimativas de prazo. Os mecanismos para consulta pelos usuários acerca das etapas cumpridas e pendentes para a realização do serviço solicitado. O tratamento a ser dispensado aos usuários quando no atendimento. Os elementos básicos para o sistema de sinalização visual das unidades de atendimento. As condições mínimas a serem observadas pelas unidades de atendimento, em especial no que refere à acessibilidade, à limpeza e ao conforto. 11. Os procedimentos para o atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível. Os procedimentos para o atendimento quando o sistema informatizado se encontrar indisponível. Eu farei uma prova discursiva sobre isso, uma redação. Professor, o que é o tal de sistema indisponível? Fora do ar. Você vai no órgão, chega a sua vez, você sentou na cadeira, o atendente vira para você, o sistema está fora do ar. Não tem previsão de retorno. Agora não. Qual que é o recado do inciso 11? Está falando, órgão, agora você tem que ter um plano B. Você não vai poder recusar o atendimento ao usuário. Você não vai poder fazer isso. Agora, você vai ter que ter um plano B. Os procedimentos para o atendimento quando o sistema informático se encontrar indisponível. Bacana? E, finalmente, o último item desse capítulo, outras informações julgadas de interesse dos usuários. Ou seja, este capítulo 2º é o capítulo da carta de atendimento ao usuário. Tá? Muito importante. Então, essa aqui é a carta de atendimento ao usuário. Vocês têm a obrigação de saber disso. Isso é cobrado muito em concurso público. É muita leitura, não tem pegadinha, só leitura. Próximo capítulo, capítulo 3º. Qual que é o trabalho do capítulo 3º? É falar da racionalização das normas, ou seja, além desse decreto aqui, nós vamos ter outras portarias ministeriais, outros instrumentos, para quê? Para normatizar, e essa norma vai ter que ser racional.
e ela vai ser racional com dois elementos de racionalidade. O elemento da eficiência e da economicidade. Professor, o que é eficiência? É fazer certas coisas e produzir mais com menos. Economicidade tem vindo com economia, não é isso? Em relação a custo, né? Para o custo, menor custo. A edição e a alteração das normas relativas ao atendimento dos usuários dos serviços públicos observarão os princípios de eficiência e da economicidade e considerarão os efeitos práticos tanto para a administração pública federal quanto para os usuários, né? O que está por trás disso? Muito simples. Todos os órgãos, todos os ministérios deverão editar uma portaria de atendimento, né? Claro, também para atender a carta lá do atendimento aos usuários. E essa portaria, essa norma tem que ser racionalizada com 3 requisitos importantes: eficiência, economicidade e efeitos práticos. Capítulo pequeno, capítulo curto, e agora a gente vai para o capítulo 4 da solicitação de simplificação. Assunto novo, simplifique, produto novo, produto ao usuário novo, simplifique, gente. Então é o seguinte, caiu nessa prova aqui, ó. Se você vê na sua prova, simplifique, tem uma exclamação no final, cara, é produto novo criado pelo decreto. Produto de prestação, um serviço criado por esse decreto, colocado à disposição dos usuários. Potencial questão de prova novo. Cara, parabéns, eu fico bastante empolgado com essas melhorias do serviço público. Muito, muito, muito mesmo. Vamos ver o que esse cara aqui. Produto novo. Os usuários dos serviços públicos poderão apresentar solicitação de simplificação por meio de formulário próprio denominado Simplifique. O que é o Simplifique? É uma solicitação de simplificação. Então, você está tendo acesso a algum... Você está querendo acessar algum serviço público, está muito complexo, muito complicado, burocrático, né? Então, você pode preencher um formulário chamado Simplifique e protocolar no órgão. Aos órgãos, às entidades do Poder Executivo Federal, quando a prestação de serviço público não observar, olha aí, não observar o disposto nesse decreto. Então, você pode solicitar a simplificação, você pode solicitar o Simplifique, um direito seu. A solicitação de simplificação deverá ser apresentada, preferencialmente por meio eletrônico, olha aí, meio eletrônico, tá? Em canal único oferecido pela Ouvidoria Geral da União, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Ou seja, então, essa solicitação, muito importante, gente. Então, é o seguinte, esse Simplifique não sai de todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Esse aqui vai ser um serviço que vai ser prestado por o órgão gestor dessa informação. Quem que é o órgão gestor? É a Controladoria Geral da CGU, né? CGU. A CGU, a Controladoria Geral da União, faz parte do Ministério da Transparência e Controladoria. Então, quando você for no órgão que não está atendendo esse dispositivo, você vai preencher esse formulário que eu Simplifique, questão de prova. Esse produto Simplifique, então, é do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Esses caras que vão ser o dono, o responsável por esse produto novo chamado Simplifique. Parágrafo 2º. Sempre que recebida por meio físico, então vamos lá, qual que é a preferência? Meio eletrônico. Ele quer dar o quê? Agilidade. Mas você pode receber por meio físico? Pode. Os órgãos e as entidades deverão digitalizar a solicitação de simplificação e promover a sua inserção no canal a que se refere o parágrafo 1º. Então, está aqui, preferencialmente é meio eletrônico, mas se no meio eletrônico você receber meio físico, ele vai ter que digitalizar e tornar ele eletrônico. 14, ou seja, qual que é o trabalho do artigo 14? O artigo 14 vai trazer o seguinte: o que deve constar no Simplifique? Primeiro, claro, identificação do solicitante, né? As especificações do serviço objeto da simplificação,
o nome do órgão ou entidade perante o qual o serviço foi solicitado, a descrição dos atos e fatos e, finalmente, se o usuário tiver alguma sugestão para o poder público, facultadamente a proposta de melhoria apresentada. Tá? Os requisitos do Simplifique estão no artigo 14. Artigo 5º, que é 15º, o que fala no 15º aqui? O ato conjunto dos ministérios, dos ministros de Estado de Transparência e Controladoria Geral da União e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão disciplinará o procedimento aplicável à solicitação de simplificação. O que está falando aqui, professor? Está falando ato conjunto. Qual é o nome desse ato aqui? Provavelmente será uma portaria interministerial entre o Ministério do Planejamento e da CGU. Então, eles vão ter que editar uma portaria ministerial, colocando, disciplinando os detalhes da gestão do Simplifique. Tá? Parabéns, gostei da ideia do Simplifique. Próximo capítulo, das sanções, tá? Pelo descumprimento. Então, está aqui. Esse aqui é um decreto. Esse aqui é um decreto que é para o servidor público, o cara que vai atender o público. Se o servidor público, ó, aquele cara que gosta de fazer o cara vai e volta, tem muito disso, cara, é verdade, tem muito disso. Eu já levei muita pernada. Então, o que ele fala? Ó, presta atenção, se você descumprir esse decreto 9094, você vai levar pau. O servidor público ou militar que descumpriu o disposto neste decreto estará sujeito às penalidades previstas, respectivamente, na Lei 8.112 e na Lei 6.880. E aí, prof, vem comigo. Se o cara é servidor público, ele está sujeito à Lei 8.112. Porque o Estatuto do Servidor Público Civil. Se o cara é militar, ele vai estar sujeito ao Estatuto Militar, que é o 6.880. Pronto, está aí, né? Parágrafo único. Deixa eu apagar esse cara aqui para ficar melhor. Parágrafo único. Os usuários dos serviços públicos que tiverem os direitos garantidos neste decreto, desrespeitados, poderão representar o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. E aí, professor, 2 comentários importantes. Vocês já perceberam? Quem é o responsável por essa simplificação aí do atendimento ao usuário vai ser quem? O Ministério da Transparência e Controladoria Geral. Ele é dono, responsável por esse produto. O que acontece? Se alguém desrespeitar isso, você tem o direito de representar. O que é o direito de representar? Ah, eu fui lá no mapa e o mapa me fez tal coisa. Não cumpriu o meu atendimento, fez isso e pedi cópia autenticada, firma. Achava que eu sou um cara que eu não tenho moral nenhuma, por isso que pediu muitos documentos. Você fala, você representa, você denuncia, você oficializa o fato ocorrido. Junto aonde, isso é importante, pode aqui em concurso, no Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. 17. Cabe ao Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União e aos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal zelar pelo cumprimento. Aqui, então, aqui está falando o quê? Que eu já antecipei. Quem que é o responsável pela efetivação e gestão da lei? Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Esse aqui, o que o CGU faz? Nada mais é do que o controle interno. Em cada órgão tem uma seçãozinha, tem um setorzinho do controle interno. Então, esse setor que é o responsável por zelar pelo cumprimento do disposto desse decreto e adotar as providências para a responsabilização dos servidores, abrir PADs para tudo que, sindicantes para tudo que é lado aí, e dos militares e dos seus superiores hierárquicos que praticarem atos em desacordo com as suas disposições. Último capítulo, da divulgação aos usuários dos serviços públicos. Não adianta nada você fazer uma carta de serviços maravilhosa, você treinar o pessoal e não divulgar que você faz isso. Então, ele diz o seguinte, publicidade, tem que divulgar aos usuários que existem, inclusive seus direitos. Então, ele diz isso, lá na carta de cada órgão vai fazer, tem um capítulozinho aqui, eu acho que esse capítulozinho, esse item tem que estar lá no capítulo do... Esse conteúdo tem que ser artigos lá da carta, mas tudo bem.
A carta de serviços ao usuário, da forma de acesso, a carta de serviço dos usuários, tá? A divulgação dessa carta, a forma de acesso, as orientações de uso e as informações do formulário Simplifique deverão ser objeto de permanente divulgação aos usuários dos serviços públicos e mantidos visíveis e acessíveis ao público. Agora eu vou falar onde que tem que estar mantido visível e acessível. Sempre tem que divulgar a carta. São 3 coisas que tem que ter divulgação permanente: a carta de serviços, a forma de acesso, as orientações de uso e o formulário Simplifique. São 4 documentos. Sempre deverão estar nos locais de atendimento, óbvio, nos portais institucionais e de prestação de serviços da internet e, finalmente, no portal de serviços do governo federal, disponível na serviços.gov.br. Então, está aqui, sempre tem que ter publicidade direta, né? Tem mais um capítulo, o capítulo número 7, que fala o seguinte: da avaliação e da melhoria dos serviços públicos. Ou seja, tudo isso aqui vai ser o quê? Um processo de melhoria contínua. Essa aqui não vai ser a última melhoria. No decorrer desse processo de simplificação, inclusive, de eliminar retrabalho, trabalho inútil, né? Pode ocorrer o quê? Novas possibilidades de quê? De melhoria e avaliação. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal deverão utilizar de pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços constantemente do portal de serviços do governo federal e do sistema de ouvidoria do Poder Executivo Federal e utilizar os dados como subsídio relevante para reorientar e ajustar a prestação de serviço. Ou seja, quer sempre ouvir quem? Os usuários. Parágrafo 1º. Os canais de ouvidoria e as pesquisas de satisfação objetivam assegurar a efetiva participação dos usuários dos serviços públicos na avaliação e identificar lacunas e deficiências na prestação de serviço. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão dar ampla divulgação aos resultados das pesquisas de satisfação, né? Disposições transitórias. Quem que é responsável pelo Simplifique? O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União terá o prazo de 180 dias, contado da data da publicação deste decreto, para disponibilizar os meios de acesso à solicitação de simplificação e ao Simplifique. Bacana? Então, fechou aí. Tem 180 dias aí da data da publicação. A gente vai passar já a data da publicação da lei é no dia 17 de julho, então tem 180 dias aí para o Simplifique valer. Os ministros de Estado da Transparência e da Controladoria Geral da União, de Desenvolvimento e Gestão, poderão expedir normas complementares ao disposto do artigo. O decreto 8.936 de 2016 passa a vigorar com as seguintes alterações. No artigo 3º, incluiu tempo médio de atendimento, grau de satisfação dos usuários e número de solicitações. Isso aqui faz parte da carta de atendimento ao usuário, né? E, finalmente, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, ficam revogados. Brasília, 17 de julho de 2017. Michel Temer, Diogo Henrique de Oliveira e Wagner Campos do Rosário, né? Então tá aí para vocês uma aula maravilhosa, uma aula super gostosa, tranquila, uma aula de cidadania importante para a galera aí. Muito importante essa aula, porque é o seguinte, cara, como eu falei, isso aqui é o nosso direito, o Estado opressor, né? O burocrata está lá e você está aqui, ele, documento, você tem que ficar, cara, parabéns. E para encerrar essa aula deliciosa, uma mensagem. Se você vacila com a pessoa certa, a errada te ensina como dói. Se você vacila com a pessoa certa, a errada te ensina como dói. Conclusão. Você não pode errar com a pessoa certa. Tá? Não pode, porque se você errar, você vai ter... Quando você vacilar com a pessoa errada, ela vai fazer você doer. Então, você não pode vacilar com a pessoa certa. Esse é o recado. Ou seja, cuida daquilo que você tem. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus. É um prazer muito grande estar com vocês, com esse tema que eu adoro, que é da burocracia e principalmente a desburocratização e a simplificação dos processos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.